Senhor, todo nosso coração, até te encontrar, Senhor, e ao teu lado estar, Senhor. Te buscaremos, ó Deus. Senhor, vem ser o nosso refúgio, meu Deus. Vem ser, Senhor, a nossa torre forte, Senhor. Vem ser, Senhor, o socorro bem presente na angústia, ó Deus. Meu Deus, ainda que tudo fale, Senhor, nós sabemos que nossa confiança está no Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão.
Olá, graça e paz a você, irmão, irmã, amigo, amiga, você que está nos assistindo esta manhã. Nós vamos refletir juntos esta manhã na Palavra de Deus e eu quero compartilhar com você o assunto relacionado à lição bíblica que nós temos estudado aos sábados, né, como de costume, e por conta da pandemia, nós acabamos perdendo alguns temas e lições, mas hoje eu quero trazer aqui essa lição novamente, nós pensarmos e refletimos em alguns pontos importantes que esta lição traz para nós, refletindo sobre a ideia de ser uma igreja para a cidade. E dentro desse tema e dessa ideia, eu quero trazer o tema de hoje, que é a lição de número 8, que traz o título Os Ministérios para a Cidade. O que significa isso? Como ser um ministério para a cidade? Como agir em um ministério para a cidade? É isso que a gente vai pensar, refletir. A ideia é nós pensarmos para fora da igreja, né? O texto básico para nossa reflexão, meditação desta manhã, está em 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 10, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura, o texto ele diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. Olha só, o autor da lição ele vai trazer para nós na introdução o seguinte, que os ministérios que nós temos na igreja, eles têm atuado muito, e por muito tempo ele se desenvolveu assim, atuando para dentro da igreja. Nós formamos um ministério jovem, de mulheres, de crianças, e esses ministérios de louvor também, eles têm atuado mais no âmbito, na área dentro da igreja. E poucas vezes temos pensado em trabalharmos fora da igreja com os ministérios. E é isso que essa lição vai trazer como reflexão, para nós pensarmos um pouquinho para fora, né? E não só para dentro. Então, esses ministérios têm atuado bem para dentro da igreja, e quando nós pensamos, às vezes, para fora, geralmente nós usamos apenas um ministério, que é o ministério do DASAP, né? Que é a assistência social, que nós chamamos de ajudar as pessoas necessitadas. Mas há muitos recursos, maneiras e ações que os ministérios da igreja podem atuar fora do seu salão, fora de suas reuniões, fora do seu próprio público, né? Que é os irmãos da igreja. E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. E diante dessa lição, a lição vai trazer para nós 3 pontos. O primeiro ponto, ele vai falar a respeito de quais são os agentes dos ministérios para a cidade. Quais os agentes? Os agentes aqui, antes dele trazer esse esclarecimento do que ele vai primeiro trazer uma definição do que é ministério. Ministério, o significado dessa palavra no seu contexto original, diaconia, é a ideia de servir, de atuar diante de um dom de Deus que Deus nos dá, nos capacita com um dom espiritual específico a cada um, e todos nós temos dons da parte de Deus. Então nós utilizarmos esses dons para o serviço, né, ao próximo, assim como nós lemos no texto inicial, que Pedro ele fala isso, cada um quem? Todos os cristãos. Então, quem são os agentes aí dos ministérios? Somos todos nós, eu e você, que precisamos atuar, servir, trabalhar, atuando na sociedade para fazermos a diferença com um dom que Deus nos deu. Então, Pedro ele vai dizer isso para nós, dizendo, cada um exerça o dom que recebeu. Para quê? Para servir aos outros. Então, o propósito dos dons espirituais, Deus nos capacita com dons, Ele nos concede dons espirituais,
não para uma exaltação pessoal, não para vangloriar-se, não para se exaltar diante de outros ou se achar melhor do que os outros. Os dons espirituais, eles servem para servirmos, para sermos servos, para ajudarmos, para fazermos a diferença na vida de outras pessoas. Então Deus te capacitou com um dom específico para que você me abençoe com esse dom e abençoe outros também com esse dom. E Deus me capacitou com dons específicos também para que eu abençoe a sua vida e abençoe outros também com esse dom. Então, os agentes aqui são todos os cristãos. Ninguém está isento desse trabalho e desta obra. Deus encarregou todos nós, cristãos, de servirmos à sociedade, de fazermos a diferença na sociedade com o dom que Ele nos deu e nos capacitou. Então, o primeiro ponto da lição vai trabalhar nesta área, nesse pensamento, nessa linha de pensamento, onde os agentes precisam estar em atividade, precisam estar fazendo a diferença, trabalhando na cidade para poder servir e fazer a diferença com integridade, pois os nossos valores, não são os valores deste mundo. Então nós estamos no mundo, nós estamos servindo as pessoas no mundo, nós precisamos ter contato com as pessoas no mundo para fazermos a diferença, mas com integridade, pois nossos valores, eles são diferentes das pessoas que vivem no mundo. A maneira como nos portamos, vivemos, como agimos, deve ser diferente, precisa ser diferente aos padrões e cultura desse mundo, da maneira de se viver. Então, nós precisamos servir com integridade e também servimos à sociedade, Nós precisamos desenvolver um estilo de vida, o autor da lição vai dizer isso, disposto a sermos bênção na vida dos nossos vizinhos, daqueles que trabalham ao nosso redor, que estudam com a gente, aqueles que fazem parte do nosso convívio. Nós precisamos agir para sermos bênção na vida dessas pessoas, fazendo a diferença na vida delas. E aí cada um pensando no dom que Deus concedeu e capacitou você, para você abençoar essas pessoas também, pregando o evangelho e fazendo a diferença na vida de cada um. O segundo ponto que o autor da lição vai nos apresentar é o seguinte: qual o propósito dos ministérios para a cidade? Ele vai trabalhar a linha de pensamento aqui, que toda a igreja ela tem alguns propósitos em si. Propósito de servir a Deus por meio da adoração, servir uns aos outros por meio do cuidado, servir ao mundo por meio do testemunho. Então, esse é o chamado de Deus para a igreja, Ministrar a Deus, aos santos e ao mundo. Então, esse é o chamado da igreja como um todo. Agora, os ministérios da igreja, Tim Keller vai dizer isso daqui, vai apresentar 4 frentes ministeriais da igreja, que são as seguintes: pôr as pessoas em contato com Deus, isso é um trabalho da igreja, por meio do culto e do evangelismo; pôr as pessoas em contato entre si, por meio da comunidade e do discipulado; pôr as pessoas em contato com a cidade, por meio da justiça e da misericórdia; e pôr as pessoas em contato com a cultura, por meio da integração da fé com o trabalho. Então, é importante nós notarmos aqui que em cada uma dessas frentes a igreja precisa assumir uma postura urbana, uma postura na cidade, pois os ministérios, eles precisam servir a cidade. Então, os ministérios, aqui é um ponto importante, eles trabalham em união com a igreja. Então, não existe vida fora da igreja, um ministério que tem vida fora da igreja. Pelo contrário, todos os ministérios eles precisam trabalhar na missão da igreja, no propósito da igreja,
naquilo que a igreja tem atuado e tem os seus princípios e valores. Então, diante disso, cada ministério trabalhando junto com a igreja, fazendo a diferença na cidade, precisa estar em atuação para a cidade. Nós precisamos dos ministérios dentro da igreja, eles precisam estar em ação, em atividade, eles são fundamentais para a igreja, mas também eles precisam estar atentos para fora da igreja, para agirmos na cidade, na sociedade, na vida das pessoas, servindo e fazendo a diferença, pois esta é a nossa missão. E o último ponto que o autor da lição vai colocar para nós é qual é a base dos ministérios para a cidade, né? A base aqui, o próprio Pedro vai dizer no texto que lemos no começo, servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Então, aqui o texto ele mostra claramente, assim como já falamos, que cada um tem um dom específico e a base para os ministérios na cidade são os dons que Deus nos dá. Então, Deus te capacitou com um dom, Ele te concedeu um dom, Ele me concedeu um dom. Então, isso é a base que Deus nos deu para servirmos no ministério dentro da igreja. Nós precisamos engajar os nossos dons dentro da igreja, dentro dos ministérios, para podermos juntos servirmos a sociedade, servirmos as pessoas de fora da igreja e podemos trabalhar em várias frentes da cidade, fazendo a diferença, não apenas em alguns pontos específicos ou apenas na área da assistência social, que também é importante e relevante, mas em outras áreas também, trabalhando. Tem irmãos que têm o dom que Deus capacitou e também estudo e competência para servir como psicólogo, como um auxílio, como várias frentes aí da área da saúde, por aí vai, que nós podemos servir, ajudar pessoas a ler, a escrever. Isso são formas da igreja estar atuando, servindo a sociedade com os seus dons, fazendo a diferença na vida de pessoas que necessitam e carecem da graça de Deus. E todos esses dons e o trabalho que nós exercemos e aquilo que fazemos, devemos fazer para a glória e o louvor de Jesus, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja engrandecido e para que Ele seja conhecido por aqueles que não o conhecem, para aqueles que estão caminhando perdidos na escuridão, mas para que a luz do Evangelho entre através da minha e da sua ação e da minha e da sua vida, fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Então pense sobre isso. Essa nossa reflexão desta manhã é um resumo da lição desta manhã, que é uma bênção, uma maravilha para a gente, de conteúdo. Leia a lição, estude ela, tem muito mais coisa além daquilo que eu comentei aqui. Então reflita sobre essa lição e comece a pensar em algo a fazer, para que você seja uma bênção, continue sendo bênção não só para a igreja, mas também para aqueles que não conhecem o nosso Senhor. E que Deus nos abençoe nessa jornada, nessa caminhada, para que sejamos bênção a cada dia mais, para servirmos a cidade da maneira como Deus quer, fazendo a diferença e sendo luz aonde nós estamos. Amém? Deixa eu orar com você e vamos agradecer por esse culto, por esse momento de celebração a Deus que Ele nos concedeu. Senhor, muito obrigado por esse momento, esta manhã, cada um na sua casa, reunido em família, assistindo esse vídeo e refletindo na Tua palavra. Eu oro para que o Senhor abençoe a cada um de nós. Refletimos sobre o tema da lição, que vem trazer, Pai, para nós de sairmos das quatro paredes para servirmos a sociedade, aqueles que necessitam, de trabalharmos com os ministérios, atuando em frentes na cidade para fazer a diferença. Que o Senhor ilumine a nossa mente para isso. Que o Senhor derrame dons espirituais em nossas vidas para fazermos a diferença e podermos agir na vida de pessoas fazendo a diferença. Sendo luz, Pai, diante do Teu Evangelho e trazendo a luz do Evangelho na vida das pessoas. Que o Senhor capacite a cada um de nós, nos abençoe
e nos guarde a cada dia mais. Te agradecemos por esses momentos. Mesmo estando em casa, estamos celebrando ao Senhor, estamos conectados contigo e conectados como igreja. E que o Senhor nos abençoe, derrame a sua graça sobre nós e que nós possamos continuar perseverando nessa jornada contigo. Nós te agradecemos, Senhor. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o grande e infinito amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, meu irmão, irmã, amiga, amigo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que Deus continue capacitando, fortalecendo e iluminando a nossa mente, a nossa vida para essa jornada da fé, fazendo a diferença por meio do Evangelho. Deus te abençoe, um ótimo dia a você. Em nome de Jesus.